Olá, eu sou o André Ferraz, aromaterapeuta, psicólogo e criador do programa online Pele de Pétalas. E hoje eu estou aqui com um convidado mais do que especial. É uma honra para mim estar aqui na companhia. Vou entrevistá-lo de nada mais, nada menos do que o arquiteto Carlos Solano, que é bem conhecido por aplicar o Feng Shui e tem vários livros publicados e vai trazer muito conhecimento para a gente hoje nessa entrevista. Carlos, muito obrigado por ter aceito o convite. Seja bem-vindo. Obrigado, André. E para a gente começar, Carlos, para o pessoal de casa te conhecer um pouco mais, conta para a gente a sua história, como que você chegou no Feng Shui. Sim, então, desde o tempo de estudante, eu vim buscando uma arquitetura mais alternativa, no sentido de mais significativa para as pessoas, né? Quando eu fiz arquitetura, isso não era muito falado, né? Não era muito conhecido. Então, na época de estudante, eu comecei a formar grupos de estudos de bioarquitetura na escola, com os colegas. Isso era um assunto totalmente alienígena, assim, ninguém ouvia Até falar hoje disso. é um pouco ainda, né? Ainda é um pouco, né? Mas hoje já é mais difundido. Sim. Então comecei a tatear assim, pelos caminhos da bioarquitetura, buscando uma arquitetura mais saudável, ou que tivesse uma relação mais saudável com a própria natureza, com a paisagem, usando materiais mais saudáveis. Isso era muito difícil de conseguir, essa informação na época, né? Mas fui atrás disso durante um tempo, depois conheci a arquitetura antroposófica, essa possibilidade, através de um arquiteto que morava em São Paulo, e fui para São Paulo estudar antroposofia morei um ano em São Paulo estudando antroposofia durante É uma um ano. arquitetura baseada nos conhecimentos do Rudolf Steiner. Baseada nos conhecimentos do Rudolf Steiner, exatamente, numa visão do ser humano que é muito particular, muito interessante, né? E tem uma frase do Steiner que é muito interessante, que ele diz que a arquitetura, as formas têm uma relação com o pensar do ser humano. Então, as formas que a gente habita hoje em dia, que são formas quadradas, elas condicionam um pensar quadrado, também limitado. Faz todo sentido, né? E é empírico, né? Basta observar um pouco como que a sociedade se comporta. Se comporta, as cidades são dentro também da caixa, né? exatamente, as caixas, o traçado quadriculado das ruas, né? Tudo muito compartimentado, muito quadrado. E o Steiner propunha o oposto disso, ele propunha formas vivas, formas que se movimentavam, formas orgânicas, né, que ele chamava de arquitetura orgânica, a arquitetura que ele propunha. Exatamente para estimular o pensar vivo no ser humano, que habitasse essa... Que é tão próprio da antroposofia, que né? é próprio, né, que a escola busca estimular nos alunos e tal. Então, a arquitetura antroposófica é muito rica nesse sentido, de propor formas que sejam mais vivas, né? E tem todo um referencial para cada idade. A criança precisa de um formato diferente de sala de aula, etc. Mas, no geral, existe essa proposta de criar formas vivas, né? A partir desse trabalho também com a Steiner, eu fui buscar também uma outra experiência que também toca essa área. Eu fui para a Escócia morar numa comunidade, numa ecovila, hoje muitíssimo conhecida, né? Talvez seja uma ecovila pioneira, chamada Findor, na Escócia, no norte da Escócia. Aí fui hóspede por longo período lá, foi uma grande experiência, porque Findor é como uma miniatura do mundo, né? Ali você tem pessoas de todos os continentes interagindo, trocando e buscando a construção de uma realidade mais positiva. Então é uma semente do que o mundo pode vir a ser um dia. Você vê isso modelo de um mundo ideal, de um mundo ideal, assim. E é muito tocante ver isso acontecendo, né? Ver essas ecovilas como semente de um mundo novo. E Findor é uma grande, já não é tão uma semente, já é uma árvorezinha, né? De um ponto de vista da arquitetura, lá eles também trabalham nesse sentido. Você também teve essa vivência dentro da... Muito. Eles buscam uma arquitetura bastante integrada ao meio natural, né? Sem aquecimento solar. As casas precisam ser aquecidas, né? Então o aquecimento é feito a partir da energia do sol, muitas tecnologias alternativas e uma coisa muito incrível que eles fazem, que é chamado de restauração ecológica, né? A região de Findor era um deserto gelado nos primórdios, né? E eles foram reconstituindo assim a paisagem, plantando. Hoje existem bosques maravilhosos, assim, jardins maravilhosos, né? As rosas brotam da neve. Então é muito impressionante ver o que o ser humano é capaz de fazer. Ele tem uma força destrutiva, que a gente assiste isso hoje, né, de uma certa forma, mas ele tem uma força muito grande construtiva, né? Ele pode construir e ele pode co-criar com a natureza, né? Então essa é a proposta de Findor, né? Um trabalho de co-criação com a natureza. Então você chega lá, você
se encanta com uma paisagem que foi co-criada, né, com o ser humano e a natureza do lugar, né? Enfim, a partir daí fui trilhando caminhos variados nessa busca. Fora da caixa. Fora da caixa, exatamente, né? E até chegar numa arquiteta chinesa. Eu fiquei sabendo dessa arquiteta, chamada Ping Shu. Ela era professora de um curso de mestrado nos Estados Unidos, na Universidade do Colorado. E ela estava desenvolvendo uma tese de doutorado sobre o Feng Shui, comparando o Feng Shui a um método de um norte-americano, né, um método de estudo de paisagem, porque o Feng ele começou como um estudo de paisagem, como uma busca de um lugar ideal para se viver. Sim. Né? Porque o lugar que você habita ele tem uma relação direta com a sua saúde. O ar que você respira, o ruído, os sons que você escuta, né? A paisagem que você contempla, ela afeta a sua forma de atuar no mundo. Né? E ela começa a fazer parte de você. A gente é a paisagem que a gente vive, de uma certa forma. O interior e o exterior, ele é uma coisa só. É uma coisa só. Você vai absorvendo, né, as informações que estão contidas nessa paisagem. Isso é a base do Feng Shui. O Feng, são duas palavras, Feng Shui, né? Feng significa vento, Shui água. Então, para cada escola de Feng, que são muitas, esse termo tem um sentido um pouquinho diferente. Mas, no geral, significa o seguinte: você, num lugar ideal, você deve estar protegido do Feng, do vento forte, que tem uma influência agressiva, incômoda, né? E você deve estar próximo da água, que tem uma influência nutritiva. Né? Ela vai nutrir as plantações, os rebanhos, a vida humana. Né? Então, para cada escola de Feng, que são muitas, né, esse termo Feng Shui assume uma definição um pouquinho diferente. Mas, no geral, fazer Feng Shui seria você ser capaz de proteger a sua vida de todo tipo de influência que te seja agressiva e você se acercar de todo tipo de influência que te seja nutritiva. Então, se você faz isso, você está fazendo Feng Shui, sem mover um móvel de lugar, digamos assim. Mas essa é a base, esse é o conceito básico. Ele deve se expandir para todos os aspectos da sua vida, não só a sua casa morada, a sua casa corpo, a primeira casa, né? Também deve ser protegida e deve ser nutrida e assim por diante. Então, nesse caminho, eu fui continuei uma busca pelo Feng, fiquei encantado pela proposta, pelo estudo da Ping Shu, né? E fui para a Inglaterra fazer estudos, né, com professores. Tem um grande centro de Feng Shui na Inglaterra, estudei com vários professores, né? Um deles é o Richard Craigmore, que eu trouxe para o Brasil, para um seminário que eu organizo de Feng Shui. Trouxe o Richard em 2014 para ensinar a acupuntura da terra, que não é exatamente Feng Shui, mas que ele faz dialogar com os conhecimentos do Feng Shui. Então, é um estudo fascinante. Né? É do geopuntura também, de colocar... Um trabalho de geopuntura, exatamente, fascinante. Ele tem um trabalho de anos e anos. Fui para a China, né, para o Tibete, para o Nepal, uma viagem de estudos de Feng Shui. Atravessei o Tibete de Lhasa até Katmandu, estudando Feng Shui, parando nas aldeias com um professor de Feng. Então, estudei com vários professores de Feng na China e no Tibete. E alguns são professores universitários, especialistas em pesquisa histórica, em resgate de uma pesquisa histórica, como é a pesquisa do Feng. Né? Alguns são mestres renomados, né? Como Raymond Lo, por exemplo, que tem uma grande escola de Feng Shui na China, né? E foi meu professor também. Depois, voltando ao Brasil, continuei essa procura. Estudei com Roger Green, que é um professor australiano. Estudei com Joseph Yu, que é um grande mestre, que é um professor canadense, né? Ele é chinês, mas mora no Canadá, e que é um grande mestre da atualidade. Estudei com a Isabelle Aubryst, que é uma francesa. O R.D. Chin, que é o convidado do seminário de Feng desse ano, que é um chinês norte-americano, e por aí vai, tem uma lista extensa, né? Mas é um assunto que me fascinou e eu não consegui parar de estudar. E assim, isso gerou um livro que sintetiza assim esse conhecimento, né? Um livro de Feng Shui. Você está com ele ele está por aqui, exatamente, esse livro de Feng Shui e Arquitetura Ambiental. Seu primeiro livro. Esse é o meu primeiro livro. Na verdade, eu tenho um anterior está esgotado, que foi um livro que eu fiz em parceria com outros arquitetos, chamado A Alma da Pedra, uma busca do resgate do sentido da arquitetura, e esse foi, na verdade, o primeiro livro solo, assim. E é um livro de consulta, né, que vai desde o estudo desde a filosofia, depois passa para o estudo da paisagem, detalhadamente, cada folha é lida, cada forma de montanha, de rio, de árvore, fluxo da água, da correnteza do rio é lido no estudo de paisagem. Então, é um estudo de paisagem muito detalhado, muito rico, né? Muito rico. Depois passa para casa. Se a gente pudesse rastrear, Solano, assim, a origem do Feng Shui, tem como a gente
colocar uma data assim de quando surgiu? Existe uma estimativa que é usada pela maioria dos mestres de Feng, que é uma data de uns 6.000 anos aproximadamente. Uau, Então bastante existe tempo, né? bastante tempo. Então existem resquícios, registros, etc., que apontam para uma data aproximada de 6.000 anos. As cidades chinesas, muitas delas, né, inclusive Pequim, que é a capital, né? As cidades foram construídas baseadas no Feng Shui. Pequim, eles construíram uma montanha na cidade, artificial, para criar o respaldo, a proteção que a cidade necessitava, né? Porque a montanha, ela tem uma das funções da montanha é essa, de criar o respaldo. E essa proteção da vida, do vento ou das influências agressivas, de criar um nicho protegido, né? Até por isso que eles constroem muitas cidades em costas, dependendo da localização de que o vento predominante venha também, né? Exatamente, em encostas. A montanha também, ela é chamada de veia. O estudo da medicina é aplicado à paisagem também. Inclusive, o Feng Shui é um dos 8 ramos da medicina chinesa. Então, são os mesmos conceitos do estudo da medicina do corpo, para o estudo da medicina da paisagem e da casa. Então, de certa forma, Solano, você é um arquiteto terapeuta, né? Porque quando você mexe no Feng Shui de uma casa, você está, de certa forma, e de muitas formas diferentes, influenciando também a saúde e o bem-estar, né? Então, apesar de ser associado com uma questão mais estrutural, às vezes, da disposição, o Feng Shui está intimamente relacionado com a saúde, né? Como você disse, é um dos 8 ramos da medicina chinesa. Está diretamente associado com a saúde, né? E em tempos antigos, os médicos tratavam o corpo e a casa. Quer dizer, isso é importante porque muitas vezes os padrões adoecedores, eles estão inscritos no ambiente que a pessoa mora, né? Normalmente estão, né? E então a pessoa melhora um pouquinho no consultório, mas ela volta para casa, ela se insere num padrão físico, doentio, né? Doentio, comportamental, né, emocional, mental. Isso tem que ser movimentado, né, para que o resultado do tratamento seja mais efetivo, né? E a nossa, é curioso, só um parênteses, que a gente está falando do Feng lá, a gente está na China, né? Mas se a gente voltar para o Brasil, né, o nosso povo, as nossas benzedeiras, as nossas raizeiras, né, elas têm uma conduta semelhante ao do mestre chinês antigo, ao médico chinês antigo, né? Essa é uma outra pesquisa que eu faço, que eu chamo de Casa Natural, né? Essa pesquisa dos cuidados que vem da nossa cultura popular, das nossas tias, avós, raizeiros e benzedeiros, né? Cuidados para com a casa, cuidados para com a vida que a casa abriga. Mas uma vez visitando uma senhora raizeira, parteira, né? A Dona Flor, lá num vilarejo no interior de Goiás chamado Moinho, nem existe no mapa, pequenininho, né? Eu fui fazer uma consulta com ela para poder entender assim, um pouquinho do conhecimento dela, para puxar assunto com ela, na verdade. E ela me deu me receitou 3 coisas. Assim. A primeira era um sabonete que ela faz de ervas para uso externo. O segundo, uma garrafada de ervas para uso interno. E o terceiro medicamento eram umas 3 mudas de planta para eu levar para minha casa e plantar no meu quintal para reconfigurar o meu ambiente. Quer dizer, cada planta, na visão da benzedeira, tem um temperamento, ela guarda uma informação, ela transmite essa informação para o ambiente, e quando você leva a planta para o ambiente, você está levando uma informação específica que não existia antes. Então, na visão dela, era importante também que eu mudasse alguma coisa no meu ambiente para que o tratamento fizesse efeito. E aí eu volto para a China e lembro que um ditado chinês que fala: quando uma folha cai de uma árvore, o universo inteiro estremece. Uma folha. Né? Então basta uma pequena mudança no ambiente. Uma muda que seja. Isso vai ter uma repercussão suficiente para movimentar aquela estrutura que está estabelecida ou cristalizada. Uma coisa que você move. E é muito interessante essa questão da personalidade da planta, né? Porque dentro da aromaterapia a gente também tem essa visão de que as plantas, né, aí no nosso caso as plantas aromáticas, cada uma delas tem um temperamento, tem uma personalidade que num nível mais sutil, um pouco mais subjetivo talvez, a gente consegue perceber a influência dela no temperamento de quem está ali no ambiente também. Dentro do estudo do Feng Shui, dentro do estudo da casa natural, existe alguma possibilidade de a gente usar a aromaterapia, as plantas aromáticas também para promover? Como que é isso para você? Existe com certeza absoluta, né? Pelo Feng, o paisagismo ele pode ser feito baseado nos 5 elementos da natureza, né? São 5 arquétipos, né? 5 padrões,
E todas as plantas se encaixam em um desses padrões. Então, quando você compõe um jardim, você pode ter o jardim do fogo, da água ou da terra, cada um com um sentido diferente. O jardim do fogo, da elevação. Cada espécie está relacionada. Está relacionada. E tem livros, tem alguma... Tem o meu livro, fala um pouquinho Mostra aí pra de gente. paisagismo, né? Na verdade, esse aí mesmo. É que ele foi feito para ser um livro de consulta. Um livro então ele vai da ótimo para quem quer conhecer quer Feng conhecer, Shui, então... quer pesquisar, pode pensar, não precisa de ser lido do começo ao fim. Mas ele pode ser lido, mas ele foi feito para ser de consulta. Você pode ir direto... Isso é extremamente interessante. Isso ajuda. Né? E essa questão de, por exemplo, se um arquiteto que trabalha com Feng Shui, ele faz um diagnóstico da casa, como que é isso? Ele percebe que está faltando o elemento fogo e aí ele adiciona um elemento fogo com móveis, com plantas, como que funciona isso? Sim, todas as escolas, elas se baseiam nos 5 elementos da natureza, que é um conceito básico da medicina chinesa, né? E cada uma utiliza isso de uma forma um pouco diferente, mas uma visão mais simples, cada casa tem um temperamento ambiental, cada ambiente da casa tem um temperamento ambiental, que pode ser fogo, terra, estabilidade, fogo, expansão, água, intimidade, madeira, crescimento, e metal, centramento, enfim. E esse temperamento, ele dialoga com a pessoa que habita aquele ambiente, né? E normalmente o temperamento do ambiente, desse ponto de vista mais básico da escola da forma, esse temperamento deve ser complementar ao temperamento da pessoa. Então, se a pessoa é muito introspecta, muito introvertida, o ambiente deve ser complementar, porque existe uma máxima assim, no Feng Shui, né? na filosofia chinesa, que o equilíbrio é alcançado através do oposto. Então, é importante esse diálogo com o oposto, inclusive no ambiente, e na vida, na conduta também. Sim. Mas que assombra, muitas vezes. Né? E o oposto no ambiente é exatamente o temperamento complementar ao seu. Então, se você tem um temperamento introvertido, o ambiente deve ser extrovertido, ele deve ser fogo, deve ter cores, deve ter elevação, ele deve ter expansão. E se você é muito extrovertido, né, o seu ambiente deve ser um pouco introvertido. Né? O seu ambiente vai ser... Então, a água, talvez, cores azuis, essa iluminação um pouco mais suave. Então, no ponto de vista mais concreto, mais material, a gente vai dialogando com o temperamento da pessoa ou das pessoas que habitam aquele espaço. Mas isso é imensamente desenvolvido, cada sistema... Sim, eu faço ideia, eu imagino como que deve ser o estudo disso, como a gente estava conversando antes da entrevista, né? Como que tanto o Feng Shui como a aromaterapia são universos que a gente... estuda e tem a impressão que não sabe nada, né? Porque é muito amplo. Porque cada vez o conhecimento amplia mais, né? Então, ao invés de você ter a sensação de que você sabe mais, a sensação é que você sabe cada vez menos. Porque você vê que esse universo cada vez é mais amplo, né? Isso nos dá uma postura de humildade em relação a que é a natureza, de certa forma, é como a natureza se comporta, né? No caso da aromaterapia, mais especificamente com as plantas, o Feng Shui com as plantas e com tudo o que os cerca, os rios. Então, essa preocupação, né? Eu vejo que o Feng Shui tem essa preocupação de levar um bem-estar, uma qualidade de vida, que é o que a gente também quer com a aromaterapia. E Solano, conta pra gente alguma dica simples que a pessoa pode utilizar em casa, por exemplo, para modificar, porque a gente sabe que a gente mora, como você disse, né? Muitas pessoas moram já em arquiteturas padronizadas. Como que a gente pode mudar o Feng Shui, mudar a energia interna, por exemplo, de um apartamento que já foi construído daquela forma? Então, um jeito muito simples de fazer isso, né? Também partindo desse ponto de vista da escola da forma, que é essa que lida com a estrutura física do lugar, né? Tem um ditado chinês também que fala que a vida é um movimento, né? A única certeza na vida é de que tudo vai mudar, né? Então, tudo que para, cristaliza e adoece, né? Então, a casa, como a vida, ela deve seguir um movimento. Só é duradouro aquilo que se renova, diz a dona Francisca, minha mestra de cultura popular. Só é duradouro o que se renova. Então, um ponto básico da saúde do ambiente, da saúde da vida, é essa capacidade de renovação e de regeneração constante, de mudança, de aceitação do fluxo da mudança. Então, uma coisa que é aconselhável, que eu sugiro para os meus clientes, por exemplo, muitas vezes, é uma primeira coisa muito simples, né? É mudar um objeto de lugar em cada ambiente da sua casa. Quer dizer, a gente está falando de remanejar uma certa estrutura que está cristalizada, né?
cheguei a comentar, eu acho que a vida é um movimento desse ponto de vista, é um movimento, a capacidade de renovação e regeneração é base da saúde. Então, isso tem que ser transmitido para o ambiente. E quando você então, movimenta um objeto em cada ambiente. Simples, você tem um quadro na parede, tira ele da parede e põe numa outra, lá longe. Você tem um quadro guardado, traz e coloca aqui. Você tem esse vaso de planta aqui, tira ele daqui e põe lá fora. Essa poltrona daqui, ela vai para um outro lugar, tem uma outra coisa que vem para cá. Você movimentando uma folha que cai de uma árvore faz o universo inteiro estremecer. Então, esse ajuste mínimo em cada ambiente vai desestabilizar a estrutura cristalizada que cada ambiente acaba se tornando ao longo do tempo. Vai possibilitar, então, um movimento, um sopro novo de renovação. Esse é o começo de um trabalho possível. E essa questão possível. de, por exemplo, se livrar de objetos antigos, que eu vejo uma dificuldade de várias pessoas, um certo apego a objetos antigos. Isso é fundamental. Isso tem uma relação com um conceito básico na medicina chinesa, que é o da desintoxicação do corpo. A gente só tem saúde, só tem juventude, digamos assim, saúde, com a desintoxicação, porque ao longo do tempo nós vamos acumulando toxinas físicas, emocionais e mentais no nosso corpo. Toxinas emocionais se tornam toxinas físicas, né? É preciso expurgar isso do corpo de quando em quando. Então, a medicina chinesa, ela tem esse conceito da desintoxicação que é muito útil. Isso é feito através da alimentação, através dos chás, da fitoterapia, através da clorela, através de uma série de recursos, né, que limpam o corpo dos movimentos, das artes marciais. Elas têm essa função de desintoxicação. E na China você vê nas praças, desde criança até os velhinhos, fazendo movimentos, né, de tai chi, de lian kun, o que seja. Então, são movimentos de desintoxicação. Então, essa desintoxicação, ela permite ao corpo o movimento natural de regeneração. Então, isso é importante ser levado para casa. Então, quando você libera as tralhas, a dona Francisca também usa isso na nossa visão de cultura popular, ela chama de destralhamento, né? Você liberar as tralhas da casa. Então, você faz um movimento de desintoxicação da casa e desintoxicação da vida. Porque, do ponto de vista do Feng, existem fios invisíveis que nos ligam aos objetos que nós possuímos. Então, quando você separa aquilo que não serve mais, aquilo que você não gosta mais, aquilo que você não usa mais, aquilo que está quebrado, aquilo que não funciona, mas que você continua guardando, né, você abre espaço para que o novo possa se achegar, e você abre espaço para que o corpo tenha força, uma força de regeneração, uma força natural de regeneração, e a vida como um todo. A vida emocional e mental tem essa força natural de regeneração. Nossa, é muito interessante isso, porque existe um experimento que foi feito nos Estados Unidos chamado janela quebrada. E eles descobriram que quando um prédio ou uma casa ela tem uma única janela quebrada e essa janela quebrada ela se mantém, isso leva a uma chance muito maior das outras janelas e de outras coisas começarem a estragar. Então, se quebrou uma janela, tem que consertar logo, porque se você deixar aquilo ali pode ir gerando, porque é como se permitisse a entrada de uma energia estranha ali, e aí isso pode reverberar para o resto da casa. Isso para a nossa vida também, né? Às vezes, se a gente tem guarda um objeto quebrado por muito tempo, isso vai ser uma das nossas janelas quebradas que depois vão, posteriormente, né, ter uma influência negativa. E Solano, como que a gente poderia utilizar, assim, por exemplo, plantas comuns de quintal, plantas aromáticas, para fazer uma cura na casa? Como que a gente poderia fazer isso? Então, a gente pode citar essa pesquisa da Casa Natural, que é uma outra pesquisa, que virou um livro, né? Foram anos e anos atrás de senhorzinhos, senhorinhas, que guardavam ainda um tipo de conhecimento, né? Raizeiros, benzedeiros, pessoas simples da nossa cultura popular. E isso gerou esse livro também, essa pesquisa, é um curso também que eu ministro. E então a gente vê que esse conhecimento das plantas ainda está muito vivo para esse meio, né? Nesse meio rural, ainda permanece. E existem as faxinas purificantes com ervas e flores, né? As faxinas da Dona Francisca. Então você prepara o chá da erva aromática e da flor e você passa esse chá com pano de chão. Mas você escolhe a erva indicada para o seu caso, para o que a casa necessita. Então existe uma máxima também da cultura popular, que o que vale para o corpo vale para a alma da casa. Então o sentido medicinal da planta, digamos assim, a hortelã, ela é um vermífugo, né? É digestiva também. Então, se a digestão está parada, um chazinho de hortelã vai ajudar a movimentar aquilo que está parado, né?
Então, ela tem essa função, na visão da Dona Francisca, ou seja, na visão da cultura popular, ela tem essa função de abrir caminhos, de quebrar aquilo que está parado, estagnado, e fazer a vida se movimentar, a vida psíquica se movimentar. Então, quando ela é aplicada no ambiente, em forma de chá, então aí se faz o chá de hortelã, ele é passado com pano de chão no ambiente, repetidamente, né? Aí tem o tratamento de casa, são 3 luas, ou 7 luas, ou 7 semanas, Tá, ou e tem 3 no semanas. livro também essa informação? Está no livro também, a gente tem 1000 dicas, Além faxinas, dessas. talismãos, cuidados variados. E a casa vai se impregnando daquela informação presente na planta, na erva. Sim. Né? E então ela vai ajudando, ela tem a função de vermífuga, ela vai ajudar a espantar os vermes emocionais e mentais, né, da casa, né? E vai ajudar a abrir caminho, movimentar uma certa estrutura emocional, mental estagnada para que a vida possa se regenerar. Isso e é assim muito por diante. interessante porque a gente utiliza também na aromaterapia óleos essenciais, por exemplo, nessa água de utilizar na casa, mas utilizar não apenas por causa do cheiro, né? Então, eu gosto do cheiro de capim-limão, eu gosto do cheiro de cravo, mas o que que aquele óleo essencial, o que que aquela planta vai trazer de informação para o ambiente, né? Isso já é, de certa forma, fazer um Feng Shui Da num casa nível natural. da casa natural, né? Um Feng Shui mais É verdade. sem essa base toda dos 5 elementos, que é mais tradicional, né? Mas, de certa forma, está cuidando da casa, está promovendo uma cura ali para o ambiente também. Sim, né, e Solano? existem também aromas associados aos 5 elementos, né, André? Uma pessoa que quer fazer uma síntese dos 5 elementos e com aromaterapia, ela pode fazer. Tem os aromas do fogo, tem os aromas da água, tem os aromas do metal, da madeira e da terra. Então, pode fazer um casamento entre óleos essenciais e os 5 elementos da medicina chinesa, né? Sim. Como tratamento do espaço. Ótimo, Solano. Solano, agradeço imensamente a oportunidade. Eu que agradeço. Você ter concedido essa entrevista. E antes da gente finalizar, eu queria que você comentasse sobre o seminário que a gente vai ter em Tiradentes, que você já organiza a 14ª edição. Sim. E com muita honra eu aceitei o convite de ser palestrante no evento esse ano. Acontece na belíssima cidade de Tiradentes, aqui em Minas Gerais. Então, além do evento, já tem uma experiência de uma cidade que é incrível. Tem um excelente né? Feng Shui. Uma Tem um excelente relação Feng entre Shui. pessoa, casa e paisagem é quase perfeita. Em Tiradentes. Então é você respirar o Feng Shui. Assim. Então conta pra gente um pouco sobre a ideia desse seminário, o que que a gente vai ter lá em termos de programação. Esse seminário, ele atualmente é um evento bienal e internacional. Na verdade, a proposta é reunir pessoas com visões diferentes e a cada vez focando um tema diferente para a gente possa fazer um somatório de visões e que a gente possa enriquecer a nossa vida e melhorar a nossa vida a partir desse movimento, dessa conjuntura de inspirações, né? Então, o tema desse ano é Casa Nossa de Cada Dia, fazendo uma relação com o pão nosso de cada dia, né? A casa como o nosso cotidiano, aquele cenário que facilita o nosso aprendizado, o nosso crescimento, o aprendizado, o exercício do cuidado, do amor, da coragem, o nosso crescimento. Porque o cotidiano é um dos elementos mais preciosos que a gente tem, né? E é o aqui e o agora, realmente o que a gente tem é o espaço de atuação que a gente tem e de transformação. Então, a Casa Nossa de Cada Dia é o tema desse ano. Nós estamos trazendo um professor norte-americano, especialista no Feng Shui contemporâneo, para falar da psicologia da casa, um professor chinês-americano, mestre RD, para falar do Feng Shui clássico e da percepção da casa desse ponto do Feng Shui clássico. Então, nós temos Feng Shui contemporâneo e clássico um dia inteiro, com vivências e workshops. Nós temos um dia de estudos complementares ao Feng, outros assuntos que não são exatamente Feng, mas vão complementar a nossa visão. Nós temos a Bel César, que é uma psicóloga budista, escritora, vai falar de como cuidar da casa interior, vai dar dicas super importantes. Temos o Peter Webb, que é um australiano permacultor, né? Sim. Trabalha com comunidades... Bem conhecido, inclusive, muito né? conhecido, trabalha com comunidades sustentáveis. Gosta dessa área, inclusive eu tenho alguns amigos que eu já convidei eles para o evento também, por causa do Peter Webb, especificamente. Ele vai falar da casa na paisagem, da casa enquanto uma paisagem. Ele fala que toda casa é uma paisagem, que conta uma história, que você pode ouvir ou não.
Então vamos aprender a ouvir as Agora, histórias. quanto psicólogo nesse evento, né? Pois Porque é, eu também tem sou vários. psicólogo, Isso, eu então... ia falar, exatamente. Tem A gente você tem falando. essa relação, né, muito interessante, É da interessante. arquitetura com a psicologia. É, porque na verdade... Tudo a ver, na verdade, né? Não tem separação, né? Porque a arquitetura está ligada com o humano, né? Ela é uma outra casa, né? A gente tem a nossa casa corpo, o vestuário é uma segunda pele, uma segunda casa. A gente tem a casa morada com uma terceira pele, uma terceira casa. O próprio planeta, né? Aí depois a cidade, depois o planeta, sim, são casas, né? Solane, a data do evento? Olha, a data vai ser 19 a 23 de outubro. Começamos numa quarta-feira à noite com um concerto belíssimo na Igreja Matriz de Tiradentes, um coquetel de abertura, depois os workshops, as palestras complementares e terminamos no domingo com um estudo de caso. Cada professor vai levar um grupo de alunos, nós vamos contemplar um casarão de Tiradentes, assim, de vários pontos de vista, né? Nós vamos ver que todos esses sistemas, essas formas de ver a casa e ver a vida, né? Ver o cotidiano, elas se somam, se complementam. Eu vou estar presente também, é claro, falando da Casa Nossa de Cada Dia, lançando um livro novo que tem esse título, Casa Nossa de Cada Dia, né? Então, que já está na gráfica, né? Então, anotem aí, do dia 19 a 23 de outubro, na cidade de Tiradentes, em Minas Gerais, vai acontecer o Seminário Internacional de Feng Shui, 14ª edição. E o site para o pessoal se inscrever? É aberto ao público, tá? Não tem nenhum pré-requisito. É www.carlosolano.com.br. Tá, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Maravilha. Também. Tá ótimo. E se você gostou desse vídeo, agradeço pela sua atenção. Deixe o seu comentário aqui embaixo, deixe o seu curtir e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!